Olá, alunos! Agora vamos falar como que se transmite essa doença, esse HPV, que causa as verrugas. Bom, essa transmissão ela é relativamente simples, por isso que tem bastante gente aí que uma vez ou outra na vida apresenta uma verruguinha. Essa transmissão ela é feita pelo contato direto ou indireto com aquela lesão. Por exemplo, a pessoa tem o vírus ali, né, na lesão, na verruga, ela faz um tratamento, ou ela usa, vamos supor ali, um material que a gente compartilha, de repente é um alicate, né, lá na casa da pessoa, enfim, algum material que possa entrar em contato com aquela verruga. E aí o que vai acontecer? Você usa aquele material, de repente, na sua pele, de repente é uma lâmina, ou um aparelho de barbear, não sei, alguma coisa, né? Que a gente possa compartilhar. Então é pelo contato direto ou indireto com a lesão. Mas a gente tem que ter uma pequena ruptura da nossa pele. Só que é pequena mesmo. Por quê? Porque o HPV ele infecta queratinócito. No extrato córneo, a gente tem... Qual é a característica do extrato córneo? Células ricas em queratina e sem núcleo. A gente está falando de uma infecção viral. Quando a gente fala de vírus ele precisa do quê? De uma célula. Mas ele precisa de uma célula que tenha núcleo. Como o extrato córneo não tem núcleo, então não basta você pôr o dedo numa verruga e pronto, vou pegar a verruga. Não vai acontecer. Agora, se a tua pele tem algum tipo de rompimento, algum tipo de ruptura, só que não precisa ser uma ruptura muito grande, e você encostou, digamos que teu dedo estava cortado, né? Ou alguma coisa assim, você encostou na verruga, você pode pegar a verruga. Isso acontece. Ok? Então, esse contato, ou contato direto, ou contato indireto. E tem que ser numa camada um pouquinho mais profunda da epiderme. Não precisa ser não vai pegar no extrato córneo, porque como a gente já viu, o extrato córneo são células que não têm núcleo. Logo, o vírus não vai ter como se multiplicar com uma célula do extrato córneo, que ele precisa chegar no núcleo. E a doença ela tem um período de incubação. O que é um período de incubação? É o período, o intervalo, aonde você entra em contato com o organismo causador da doença e até surgirem os sintomas da doença. Ou seja, eu me contaminei hoje com o vírus HPV, mas ele só vai manifestar a doença daqui a 3 semanas ou até mesmo 8 meses. Vai depender da variedade de HPV com a qual você entrou em contato. O tipo da verruga que você vai ter também vai depender do tipo de HPV com o qual você entrou em contato. Né? Como a gente já falou, existem mais ou menos 200 variedades, né, variações de HPV. Então não tem como a gente prever. Então as verrugas, como a gente já havia falado, elas são benignas, elas não são causas de preocupação no momento inicial. A não ser que elas sejam muito numerosas, dependendo do local do corpo onde ela aparece, daí é melhor a gente procurar um dermatologista para identificar a causa. Mas quando é aquela verruga isolada, de crescimento limitado, não é motivo para preocupação. Então vamos ver os principais tipos de verruga que a gente tem a nível estético. Vamos começar pela verruga vulgar. Verruga vulgar, a mais comum de todas, elas são definidas como pápulas ceratóricas. O que isso quer dizer? Pápula, a gente já falou nessa disciplina, que é o quê? É uma lesão sólida de tamanho limitado, de meio centímetro a 1 centímetro. E ceratórica, porque ela é rica em queratina. Por que ela é rica em queratina? Porque quando o vírus HPV infecta o queratinócito,
ele funciona como uma espécie de câncer, mas não é um câncer, tá? Não precisam se assustar. Ele faz o quê? Ele faz com que essas células do queratinócito se multipliquem de forma anormal. Por isso que cresce, por isso que forma verruga, por isso que forma essa lesão sólida e elevada. Isso é para quê? É justamente uma maneira do vírus se espalhar, porque daí ele cria células que estão ricas naquele vírus, e esse vírus fica bem externo por causa da multiplicação do queratinócito, e ele pode contaminar um outro indivíduo, ou até mesmo o próprio organismo, outra área do próprio organismo. Mas a verruga ela é benigna e normalmente ela é autolimitada, ou seja, ela não cresce para sempre, ela tem um limite, né? Ela é limitada. Comumente, essa verruga vulgar ela costuma aparecer na região da mão, dos dedos, mas pode aparecer em qualquer local, ok? É mais comum nessa região, porque é a região do nosso corpo que está justamente mais exposta e sofrendo mais agressões, porque nós estamos manipulando equipamentos, nós estamos encostando nas coisas que podem estar eventualmente com o vírus HPV. Então agora eu quero que vocês olhem comigo aqui nesta imagem e vejam que aqui a gente tem um corte histológico visto em microscopia óptica de uma verruga vulgar. Lembra que a gente falou que a epiderme, ela é a região da pele que é mais fina. Ela tem poucos milímetros de comprimento ou de espessura. Agora veja como que ela fica quando você tem uma verruga vulgar. Olha o tamanho que ficou a epiderme. E isso acontece por quê? Porque justamente você tem uma multiplicação anormal das células do queratinócito. Então toda essa região aqui no rosa um pouco mais claro, em cima dessa linha mais arroxeada aqui, é a epiderme, que ficou muito maior, porque justamente você teve um aumento anormal na proliferação celular. Então a verruga vulgar, agora voltando aqui, né? A verruga vulgar, ela faz o quê? Ela ela tem esse aspecto inchado, de superfície rugosa, ou seja, ela é áspera. Se você passar o dedo na verruga, você vai sentir aquele toque bem áspero. E ela tem normalmente um aspecto de couve-flor que a gente chama, porque justamente ela tem esse aspecto mais, por causa justamente desse aspecto rugoso. O tamanho é limitado, chegando a 1 centímetro ou poucos centímetros, e a coloração vai depender da região da pele, da própria anatomia da pele, podendo ser acinzentada, amarelada, parda, ou às vezes nem ter uma cor, né? Ter a cor normal da pele. E a verruga plantar, agora falando dessa verruga. A verruga plantar, ela é a verruga que aparece na região plantar. O que é a região plantar? Palma da mão e na sola do pé, sendo mais frequente na sola do pé. A extensão dessa lesão, dessa verruga, vai depender da profundidade que ela atinge. Normalmente a verruga plantar, principalmente quando é no pé, ela é mais complicada, porque ela acaba sendo mais dolorosa, porque ela é uma verruga onde a pessoa pisa constantemente, né? Então ela está pisando toda hora. E essa verruga, ela cria como se fosse uma espécie de raiz, uma profundidade, né? Ela vai atingindo profundidades da planta, do pé, diferente da verruga vulgar, que só cresce na superfície. E essa, por sua vez, vai fazer o quê? Vai acabar criando como se fosse um espinho no pé da pessoa. E isso é bastante complicado, porque torna muito doloroso. Então agora faremos mais uma pausa e em seguida falaremos das complicações de uma verruga plantar.